Vivemos em um mundo barulhento. Todos querem ser vistos. Todos querem ser lembrados. Mas será que o barulho é sinônimo de vitória? Os estoicos diriam que não. Eles acreditavam que a verdadeira conquista é aquela que não precisa de aplausos. É aquela que não depende de reconhecimento. É silenciosa, mas profunda. Hoje, você vai conhecer 9 lições estoicas que podem mudar sua vida. Lições pouco faladas, mas transformadoras. Se você assistir até o final, vai descobrir que vencer sem ruído não é apenas uma escolha. É uma arte. E a última lição é dura, mas também a mais libertadora. Uma armadilha da pressa invisível. Quantas vezes você já correu sem saber para onde? Vivemos com pressa. Pressa de ganhar dinheiro. Pressa de ser reconhecido. Pressa de chegar lá. Mas onde é lá? Sêneca dizia, é tolice correr quando não sabemos para onde. E quantos hoje não estão exatamente assim? Correndo, mas sem destino. Os estoicos nos lembram que andar devagar não é sinal de fraqueza. É sinal de clareza. Porque velocidade sem direção é apenas desgaste. A vitória silenciosa está em fazer menos, mas com mais intenção. Em caminhar sem pressa. E ainda assim, chegar mais longe. 2. A raiz invisível da comparação. Vivemos na era da comparação. Likes, seguidores, conquistas expostas. Parece que comparar-se motiva. Mas, na verdade, isso corrói. Rouba sua paz. Rouba sua clareza. Epicteto dizia, se você quer ser feliz, não se compare. Porque cada vez que você mede sua vida pela régua dos outros, você entrega o controle da sua felicidade. A régua certa é apenas uma. Você ontem. Contra você hoje. A pergunta não é, o que ele tem que eu não tenho? A pergunta é, estou melhor do que era ontem? A comparação externa faz barulho. A comparação interna gera evolução. Silenciosa. 3. O poder da coerência emocional. Pense nisso. 80% das pessoas reagem no automático. Sem pensar. Sem escolher. Uma palavra atravessada. Um comentário maldoso. Uma crítica injusta. E pronto, explosão. Mas os estoicos ensinavam algo revolucionário. Você não precisa reagir. Você pode escolher sua resposta. E quando você escolhe, você vence. Sem plateia. Sem ruído. Na próxima vez que alguém tentar te provocar, não discuta. Não grite. Observe. Respire. E escolha o silêncio. Esse gesto simples é uma vitória que ninguém vê, mas você sente. 4. O paradoxo da força invisível. Vivemos acreditando que respeito se conquista pelo barulho, pela imposição, pela força visível. Mas pense, a gravidade mantém planetas no lugar, e nunca precisou se exibir. A verdadeira força não se mostra, se sente. Marco Aurélio dizia, a melhor vingança é não ser como o inimigo. Ou seja, você não precisa provar nada para ninguém. Seu caráter sólido fala mais alto do que qualquer palavra. Quanto mais você precisa gritar para ser respeitado, menos respeito você realmente tem. A força invisível é silenciosa, mas imbatível. 5. O erro fatal de lutar contra a natureza. Quantas vezes você sofreu por algo que não podia controlar? Uma mudança inesperada. Uma perda. Uma injustiça. Epicteto ensinava. Algumas coisas estão em nosso poder, outras não. E resistir ao que não controlamos é lutar contra a própria natureza. Você pode controlar sua mente, mas não pode controlar o destino. Pode controlar suas ações, mas não pode controlar as reações dos outros. A sabedoria está em distinguir e libertar-se do fardo do impossível. Pergunte-se sempre: isso está sob meu controle? Se sim, haja. Se não, aceite. E solte. 6. A chave escondida, o senso de humor. Os estoicos não eram carrancudos. Pelo contrário, Epicteto, mesmo sendo escravo, usava o humor para suportar a dor. Ele sabia que rir de si mesmo era sinal de força. Porque o humor não é fraqueza, é leveza. E leveza é poder. Quando você consegue rir dos próprios erros, eles param de te controlar. Quando você consegue rir das próprias falhas, elas param de te prender. A rigidez cria ruído. O humor cria liberdade. 7. O teste do silêncio. Experimente este teste agora. Você consegue ficar em silêncio 10 minutos? Parece fácil. Mas para a maioria, é insuportável.
O silêncio revela quem você realmente é. Porque sem distrações, você se encontra. Marco Aurélio passava horas em reflexão silenciosa. Ele sabia que quem domina o silêncio, domina a si mesmo. Pratique. 10 minutos por dia. Sem celular. Sem música. Sem ruído. Apenas você. E seu próprio pensamento. Esse simples exercício pode mudar sua mente. 8. A consequência imediata da gratidão discreta. A ciência moderna prova. A gratidão reduz a ansiedade. Fortalece o sistema imunológico. Melhora o sono. Mas os estoicos já sabiam. Sêneca dizia, nada é mais honroso do que a gratidão. Mas atenção! A gratidão não precisa de plateia. Não precisa de postagem. Não precisa de aplauso. A verdadeira gratidão é silenciosa. É discreta. É interna. Experimente agradecer por 3 coisas, todos os dias. Em silêncio. Sem contar a ninguém. Você vai perceber. Sua mente muda. Sua vida muda. E ninguém precisa saber. 9. A verdade dura, você não precisa ser lembrado. Essa é a mais dura de todas. E a mais libertadora. Você não precisa ser lembrado. Pense. Quantos heróis do passado você conhece de verdade? Quantos nomes se perderam no tempo? A fama é ilusória. A memória é frágil. Mas a vida é agora. Marco Aurélio escrevia em seu diário. Logo serás esquecido. Assim como todos os que vieram antes de ti. Não queira ser eterno. Queira ser inteiro. Não queira ser lembrado. Queira viver em paz. Essa é a vitória silenciosa. E ninguém pode tirá-la de você. Essas 9 lições não são sobre vencer os outros. São sobre vencer o mais difícil adversário. Você mesmo. A vitória sem ruído não precisa de público. Não precisa de aplauso. Não precisa de palco. Ela acontece no silêncio da sua mente. No controle das suas emoções. Na aceitação da vida como ela é. Agora eu quero saber. Qual dessas 9 lições mais mexeu com você? Escreva nos comentários. Sua reflexão pode inspirar alguém. E se este vídeo te trouxe valor, curta, se inscreva e compartilhe. Porque a filosofia estoica só faz sentido quando deixa de ser teoria e vira